Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eli, o seu professor de português, e hoje eu tenho uma historinha com um pouco de vocabulário para você. Mas antes, se você achar que gostaria de falar melhor português, dá uma olhada na descrição desse episódio, porque eu tenho lá um presentinho para você. Mas vamos começar, porque a história de hoje é uma história um pouco longa, então eu vou encurtar essa história, vou deixar mais curta. Mas a história que eu tenho hoje é logo de quando eu comecei a trabalhar. Eu tinha um colega de trabalho, foi um dos primeiros colegas de trabalho que era realmente um sujeito muito legal. E sujeito aqui significa uma pessoa qualquer. Pode ser um vizinho, uma pessoa que você não sabe o nome, é um sujeito. Normalmente nós usamos no masculino. Não falamos muito uma sujeita. Mas eu escuto algumas pessoas falando também de mulheres. Mas eu tenho uma nota sobre isso, tá? Porém, tinha um sujeito muito legal. Ele realmente era muito simpático. E eu tinha muitas palavras positivas para falar sobre ele, porque no primeiro dia de trabalho, ele me ajudou, me levando em cada um dos departamentos. Nós fomos investigar tudo. E ele não era obrigado a fazer isso. Não era a obrigação dele, não. Na verdade, foi ele quem se ofereceu. Ele disse para o nosso chefe, né? Chefe, eu posso levar o Eli em cada um dos departamentos e não se preocupe que eu vou orientá-lo. Eu pensei, nossa, que simpático, né? Ele é muito legal, realmente, muito gente boa, muito galera, muito comunicativo com todo mundo e muito humilde também, porque ele era um empregado mais antigo, era um empregado mais veterano e eu era novato, né? Então, tipo, foi muito simpático da parte dele me ajudar. Nós trabalhamos juntos durante 2 anos no mesmo departamento. Depois eu fui para outro departamento, foi uma mudança normal. E quando eu saí do departamento, eu comecei a escutar algumas conversas sobre ele. Primeiro, que ele não era realmente tão simpático assim. Ele era simpático na sua frente, mas com outras pessoas, ele era um sujeitinho, viu? E um sujeitinho é diferente de um sujeito. Um sujeitinho é uma pessoa sem valor, é uma pessoa pequena, miúda, ela não é moralmente superior a ninguém. Então, é um sujeitinho. E eu vou já explicar um pouco mais disso, mas outras palavras que nós usamos para descrever uma pessoa assim é alguém que é nojento, é um bicho antipático, cara de fuinha e filho da mãe. Claro, essas são palavras informais, mas são muito fortes. Chamar alguém de nojento realmente significa que você não gosta dessa pessoa. Você acha essa pessoa nojenta. Você não gosta de ficar perto porque você se sente mal. Um bicho antipático. E bicho é uma palavra que nós usamos para reforçar. Você pode falar esse bicho ignorante. É muito negativo falar assim, é um insulto forte, tá? Você não vai querer falar isso com seus bons amigos, ou talvez você queira falar assim, mas a gente usa essa bicho mais um adjetivo negativo para falar, para intensificar. Então, alguém pode ser mal educado, mas pode ser um bicho mal educado. E às vezes eu falo com a minha irmã, e a minha irmã não tem muita paciência. Então, ela fala algumas coisas e eu digo: "Ô bicha bruta!", que é uma maneira muito informal de falar. Cara de fuinha, eu falei fuinha, porque fuinha é um pequeno animal. Eu não sei se a gente tem aqui realmente no Brasil, mas é um nome engraçado. E você pode substituir fuinha por uma parte do corpo, que não é muito positivo você falar com as pessoas. Mas é um insulto, é para dizer que é uma pessoa que você não gosta. E filho da mãe é uma maneira mais suave, mais educada de falar uma outra expressão muito mais forte. Mas são todas palavras para você insultar ou atacar um sujeitinho qualquer. E eu vou já explicar por que que eu descobri que aquele cara que era tão legal, tão simpático, tão gente boa, era na verdade um sujeitinho nojento. Mas antes, você percebe que eu falei que primeiro ele era um sujeito legal, depois que ele era um sujeitinho. E isso tem a ver com o uso do diminutivo em português. Quando a gente usa o diminutivo,
Tem muitos sentidos. Mas um deles é de diminuir a importância, de diminuir o valor de alguma coisa. Então, eu posso dizer que eu tenho um computador, que é muito bom, mas eu posso dizer também que é só um computadorzinho. Ou seja, é um computador sem grande valor, é um computadorzinho. Eu tenho uma casa, mas eu posso dizer que eu tenho uma casinha só, uma casinha pequena. Pode ser uma casinha pequena mesmo, ou pode ser só uma casinha. Não é uma casa, é só uma casinha. E eu posso usar com esse ou essa para diminuir ainda mais a importância de alguém. Por exemplo, eu tenho aqui essa frase, né? Uma pessoa falou sobre eh, uma amiga minha, ou uma amiga não, uma conhecida minha falou sobre mim. Aí eu digo, quem disse isso? Essazinha? Essazinha aí? Ou seja, essa pessoa sem importância, essa pessoa que não passa de um pedaço de cocô, não é muito bom falar assim. Então, eu posso dizer essezinho, essazinha, e também posso dizer de várias coisas. Um sujeitinho, um empregadinho. Ele não é, ele é só um empregadinho. Ou seja, ele não é uma pessoa muito importante na empresa. Ele é só um empregadinho. Hum? Então, observe que o diminutivo também tem o sentido de diminuir a importância, o valor de alguém. E o trouxa e otário são duas palavras que a gente normalmente usa para falar de pessoas que são muito fáceis de enganar. Mas aí você pode olhar nas notas, pode dar uma olhada em algum lugar, ou então até no seu dicionário, né? Você está assistindo aqui na internet, procura. São insultos muito comuns. E por que que esse cara era uma pessoa assim, né? Uma pessoa tão, um sujeitinho tão... Ele era um sujeitinho assim porque, primeiro, depois foi que eu fui descobrindo, ele era muito egoísta. Tudo o que ele fazia, ele se preocupava primeiro com ele mesmo. Por exemplo, quando ele me ajudou, primeiro era porque ele falou para mim que eu devia confiar nele e não em outros empregados. Eu achei normal, tal, mas depois eu pensei, por que ele queria me colocar contra os outros? Porque ele queria dizer que ele era bom e os outros eram ruins. Então era toda uma politicagem. Anote aí, politicagem é diferente de política. Era toda uma politicagem dentro da empresa e eu não sabia, né? Era meu primeiro emprego, então foi uma coisa muito complicada para mim. E quando a gente diz que uma pessoa é egoísta, a gente também pode dizer que ela age em interesse próprio. Ela não se importa, tipo, com o que vai acontecer com outras pessoas. Ela faz porque ela vai ter vantagem primeiro. Isso é ruim? Hum, Depende da situação, claro, mas em muitas situações nós achamos que uma pessoa egoísta é uma pessoa que a gente quer longe da gente, a gente não quer essa pessoa perto. E por que eu falei de puxar a sardinha para o seu lado? Porque nós temos uma expressão em português, que é puxar a sardinha para o lado de alguém. O correto é puxar a brasa, e a brasa é essa coisa aí quando tem fogo, né, para a sua sardinha. Mas muitos brasileiros vão falar a expressão errada. Eles vão dizer: Fulano só puxa a sardinha para o lado dele. Ou seja, Fulano é muito egoísta. Fulano só faz o que beneficia a ele mesmo. A expressão correta é puxar a brasa para sua sardinha. Ou seja, você puxa a vantagem para o seu lado, né? Mas as pessoas ignoram isso, porque conversa vai, conversa vem e pronto. A coisa toda mudou. A expressão saiu de puxar a brasa para sua sardinha para puxar a sardinha para o seu lado. Você vai escutar as duas, mas é mais comum puxar a sardinha para o seu lado. Aí você me pergunta, Eli, tá, é tudo muito bonito e muito legal e tal, mas como é que eu posso usar essa expressão numa frase? Aí eu digo, eu tenho as suas eu tenho todas as suas soluções. Ou melhor, tenho todas as soluções para você. Eu tenho aqui um exemplo, que inclusive era um exemplo sobre o meu colega, né? Não gosto de fazer nada com ele na equipe, porque ele só puxa a sardinha para o lado dele. Não quer ajudar ninguém. Se eu dissesse apenas ele só puxa a sardinha para o lado dele, todo mundo entende que eu estou dizendo que ele é egoísta e que ele não ajuda ninguém, ele não é legal.
Não é um sujeito legal, ele é só um sujeitinho. Hum? Ou eu poderia dizer, não gosto de fazer nada com ele na equipe, porque ele só puxa a brasa para a sardinha dele. Não quer ajudar ninguém. As duas formas estão corretíssimas, não tem nenhum problema com elas. Tá? Mas como eu ia dizendo, ele era um cara que era muito egoísta. Além disso, ele era um pouco traíra. E uma pessoa traíra é uma pessoa que fala pelas suas costas. Uma pessoa que você não pode confiar. Né? Tá aqui na frente, ela fala: Ah, o João, gente boa. Aí o João sai, o João, ó, é um péssimo trabalhador. Ele não faz nada. Ele é muito preguiçoso. Ele é uma pessoa muito chata, muito antipática. Aí o João volta. Ah, João, tudo bem, meu querido? Como é que vai? Eu queria saber, rapaz, como é que uma pessoa pode ser tão legal como você, João? Ai, 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 meu coração fica apertado só de pensar numa pessoa tão legal. Aí o João sai, filho da mãe, eu não sei quem é esse desgraçado. É mais ou menos assim, uma pessoa traíra. E uma pessoa traíra, ela fala pelas suas costas e ela também pode ter outros nomes. Ela é uma pessoa traiçoeira, né? Você não pode confiar nela. Ela é traíra, ela é traidora. Aí, se você me perguntar, Eli, e traidor e traíra têm a mesma origem? Não. Trair é uma palavra originalmente indígena, do tupi, e traidor é uma palavra mais do latim, como a gente tem em outros idiomas. E traiçoeiro também. Hum? E o contrário de uma pessoa que era como esse meu colega de trabalho, que era muito traíra, que era muito traiçoeiro, era um sujeitinho que só puxava a sardinha para o lado dele, é um cara parceiro. E eu posso dizer uma amiga, uma colega que é muito parceira. Eu posso usar isso como um adjetivo masculino ou feminino, não importa. Se eu disser ele é meu parceiro, isso significa que nós temos um relacionamento romântico. Mas se eu disser ele é parceiro, significa que ele é uma pessoa legal, que é uma pessoa que você pode confiar. Então observe a diferença. Ele é meu parceiro, ela é a minha parceira, ou ele é parceiro, ela é parceira. Tem essa diferença no uso. Mas nós temos outras palavras também. Uma pessoa parceira é uma pessoa amiga do peito. Você guarda ela aqui, é uma pessoa muito próxima. Ela também pode ser uma pessoa camarada. E camarada é mais leve do que amigo do peito. Mas é uma pessoa que está ali sempre para ajudar, que é uma pessoa legal, uma pessoa simpática, uma pessoa de quem você gosta e sobre quem você tem bons sentimentos. Né? Você tem bons sentimentos para com ela. Daí eu posso dizer que a minha vizinha aqui de cima, inclusive, ela é muito camarada. Realmente ela é muito camarada. Porque quando eu saio, a minha cachorrinha fica só em casa. Então a minha cachorrinha fica muito triste. Ela começa a chorar. É uma loucura. Aí a minha vizinha desce da casa dela, vem para a porta da minha casa, bate na porta e conversa com a minha cachorrinha. Ela conversa com a minha cachorrinha para acalmar a minha cachorrinha. Então, eu acho que minha vizinha é muito camarada e ela realmente é muito camarada, muito parceira. Eu posso também dizer que uma pessoa é chegada, é uma pessoa que tem proximidade, e geralmente uma pessoa chegada ou achegada, as duas palavras existem, ela tem uma proximidade boa comigo. Ela talvez não seja como se fosse da minha família, mas ela é muito próxima. Realmente é um amigo muito legal. É alguém, por exemplo, que eu provavelmente convidaria para o meu aniversário, se eu fizesse aniversários, ou que eu convidaria para ir para a praia num final de semana, né, para a gente curtir uma praia. Não é uma relação romântica, é realmente uma pessoa muito próxima. E a gente também tem as palavras compadre e comadre aqui no Brasil. E quando a gente diz compadre e comadre, normalmente tem um sentido, mas aqui é uma pessoa que é quase da família. Você tem um relacionamento praticamente familiar com essa pessoa. Mas o compadre e a comadre originalmente vem da expressão. Quando você, por exemplo, eu tenho um filho, certo? E eu tenho um melhor amigo. E eu digo para o meu melhor amigo, você quer ser o padrinho do meu filho? Significa, na minha falta, quando eu não estiver mais, ele vai ser o pai do meu filho. É uma pessoa realmente muito próxima. Eu não vou convidar uma pessoa qualquer para ser o meu compadre, né? Ou a minha comadre. Eu vou convidar uma pessoa realmente que é muito próxima. Por exemplo, no caso da minha mãe, quando eu nasci, o meu compadre, o meu padrinho, ou seja, o compadre da minha mãe,
foi o meu tio e a comadre da minha mãe foi a minha tia. Então, ela não tinha amigos assim muito próximos na época, então ela convidou os irmãos para serem os meus padrinhos ou padrinho e madrinha, né? Então, a minha tia é a comadre da minha mãe. Ela é duas coisas ao mesmo tempo, mas não precisa ser. Já a comadre no dia a dia é só uma pessoa realmente que é muito próxima, uma pessoa que é muito, muito próxima mesmo, praticamente da família. E eu tenho exemplos. Primeiro, a Paula é uma amiga do peito, amigona mesmo. Se precisar de ajuda, ela está sempre lá. Ou seja, ela realmente é amigona, ó, tá aqui no peito. O João já é meu compadre. Ele pode vir aqui em casa a hora que quiser. Ou seja, nós não temos uma relação de sangue. Ele não é meu irmão, ele não é irmão da minha esposa, do meu esposo, ele não é nada. Mas eu considero ele da família, então ele é meu compadre. E essa é uma maneira muito comum entre os homens e as mulheres de se tratarem quando elas são muito próximas. E geralmente de pessoas mais velhas. E eu me sinto um pouco ridículo dizendo de pessoas mais velhas, porque eu estou pensando de pessoas com mais de 30 anos. Então, assim, eu não considero que até 60 anos a pessoa seja velha. E mesmo depois de 60, tem muita gente que continua com muita vitalidade. Mas fazer o quê, né? A sociedade tem uns nomes engraçados para cada coisa. Porém, como eu disse, por exemplo, eu tenho um amigo que é praticamente meu compadre. E quando eu falo com ele, eu digo: "E aí, compadre, como é que vai?" Perceba que a minha pronúncia é compadre, quando a gente fala muito informalmente. Comadre, compadre, mas aqui você também pode dizer compadre e comadre. E essas foram as expressões que nós tivemos para hoje. Como eu sempre digo, revisar não mata ninguém. Então vamos lá lembrar que hoje nós começamos falando de um sujeito legal. E o sujeito é uma palavra para falar de qualquer homem ou qualquer pessoa que você não conheça, não saiba o nome dessa pessoa, né? Então tem um sujeito ali. Você chega em casa, né? Aí, tipo, tem uma pessoa estranha assim na frente, dizendo: "Quem é aquele sujeito ali?" A gente fala muito assim. Hum? Mas se for uma pessoa que você já sabe quem é e que não tem valor nenhum, você diz: "Ah, aquele sujeitinho voltou. Por quê?" A gente aprendeu também de puxar a sardinha, que é a expressão errada, mas mais comum, e puxar a brasa para a sardinha, que é a mais correta. Aprendeu que uma pessoa que não se pode confiar é uma pessoa traiçoeira ou traíra. Aprendeu também que uma pessoa muito próxima é parceiro ou parceira e que o seu par romântico é seu parceiro ou sua parceira, a gente pode chamar assim também. Claro, pode usar a palavra marido, esposa, namorado, namorada, mas algumas pessoas gostam de a palavra parceria porque elas percebem que não tem hierarquia. Então elas dizem: "Meu parceiro, nós estamos no mesmo nível." E sobre parceiro, se você quiser dizer uma pessoa que trabalha comigo, aí você pode dizer: "Ele é meu parceiro de trabalho." Você especifica. Se você só disser: "Ele é meu parceiro, ela é minha parceira", significa que você tem um relacionamento romântico com essa pessoa. Mas, se você disser: "Ele é parceiro, ela é parceira", aí é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito, ó, do peito. Hum? E é só. Mas agora é com você. Chegou a sua vez. Eu quero que você deixe nos comentários aqui uma palavra, uma expressão, ou melhor, uma frase com uma dessas palavras. Eu quero que você me diga quem é aquela pessoa que você considera parceira na sua vida. Não o seu parceiro ou a sua parceira, mas aquela pessoa que é parceira na sua vida. A gente vai falar disso um pouco mais depois, mas por hoje é só. Se você quiser receber os materiais correspondentes a algumas dessas aulas, dê uma olhada nesse link aí, porque eu sempre estou enviando algum material adicional. Nos domingos, geralmente, agora que eu estou retornando, né? E eu estou enviando esse vídeo aqui, estou gravando na quinta, mas você vai ver na sexta, então no domingo já vai estar alguma coisa pronta. E se você quiser ter aulas, pode visitar também o link que está aqui na tela, mas também está na descrição do vídeo. Se você tiver alguma pergunta, é só falar e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Até lá. Tchau!